Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma temporada do nosso IndústriaCast, na verdade a terceira temporada, o primeiro episódio da terceira temporada. Esperamos ao longo desse ano contribuir para discussões relevantes sobre a indústria da Bahia, né? Trazer aqui discussões sobre infraestrutura, sobre novas empresas, investimentos, a questão da sustentabilidade, a questão social, enfim, temas relevantes nessa bancada, certamente traremos ao longo de 2025. Sempre lembrando que esse programa tem o apoio da Urban. A Urban é esse super estúdio onde a gente grava os nossos programas quinzenalmente, né? O estúdio repaginado, super moderno. E o apoio institucional e o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FEB, uma parceira sempre desse programa. E só lembrando, a FEB está fazendo neste mês de abril 77 anos, comemorando 77 anos de serviços super bem prestados ao Estado da Bahia, né? Aí com o SESI, com o SENAI, com o IEL, com o CIMATEC, instituições que têm contribuído de uma forma invejável para o crescimento do Estado, em projetos nas mais diversas áreas. Hoje, no nosso programa de estreia da terceira temporada, a gente vai falar sobre o mercado de petróleo, mercado de refino de petróleo, e o nosso convidado é a Dari Oliveira. A Dari tem um currículo assim invejável. Eu passaria aqui 10 minutos falando do currículo de Dari. Engenheiro químico, diretor de empresas do Polo Petroquímico, diretor do BNDES, professor, presidente da Associação Comercial, e hoje é membro do Conselho de Administração da Dax Oil, que é uma empresa, uma refinaria de petróleo aqui do Polo Petroquímico de Camaçari. Dari, obrigado pela sua presença aqui, bom tê-lo aqui. Vamos falar muito desse mercado. E eu queria, a primeira pergunta é que você me situasse os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, no sentido, que mercado é esse dessas refinarias independentes, né? Que mercado é esse? O que é que produz? Qual é a dimensão dele hoje no Brasil? Ok, boa tarde, Geraldo. Prazer estar aqui com vocês nesse programa, trazendo essa contribuição, contando um pouco de história, que você falou que o meu currículo é longo, porque eu vivi muito tempo até agora, mas existe sim um mercado de petróleo, mercado de refino na Bahia, desde o começo, né? A Bahia teve o primeiro campo de petróleo operando comercialmente desde 1941 em Candeias. Né? Foi descoberto em 1939, mas a partir de 41 é que em Candeias começou a produzir petróleo. Esse poço produz petróleo até hoje, né? É mais como um demonstrativo, mas é um petróleo de excelente qualidade. Existe um mercado e inúmeras companhias vieram aqui para a Bahia, vieram para o Nordeste explorar petróleo. Algumas empresas conseguiram adquirir campos maduros da Petrobras e outras começaram a fazer novas perfurações, a produzir petróleo. Então, existe sim um ambiente de produção de petróleo na Bahia, né? E você sabe que o campo de petróleo tem vários poços de petróleo. Cada poço é formado por uma camada de baixo para cima, né? Uma camada de água, uma camada de petróleo e uma camada de gás, né? E o petróleo se faz o furo, encontra-se o espaço onde o petróleo está armazenado, se começa a bombear. E, com o passar do tempo, a pressão interna do poço vai diminuindo. Sim. E aí o poço vai se tornando um poço maduro, né? Então, ele, para continuar funcionando, precisa de se fazer injeção de água, injeção de gás, injeção de produtos químicos para dissolver mais, tornar mais fluido o petróleo. Sim. E torná-lo bombeável para a superfície. Então, a Petrobras costuma operar os campos de petróleo até o instante que é fácil de fazer esse bombeio, e à medida que eles vão se tornando maduros, a Petrobras vai desistindo. Então, muitas empresas vieram para aqui para adquirir esses campos de petróleo, esses poços de petróleo, para produzir petróleo, né? E isso
Isso é um grande mercado aqui na Bahia. A Bahia já produziu muito petróleo. Uhum. Durante muito tempo foi o único produtor de petróleo no Brasil, né? E tem muita história para se contar ao redor disso. Eu vou contar uma história, porque eu não tenho lido isso por aí, mas quando o Jânio Quadros passou aqui na Bahia fazendo campanha para a presidência da República, ele prometeu que traria a presidência da Petrobras para Salvador. Isso foi um compromisso que ele assumiu aqui na Bahia. E a conversa na época era essa: olha, o Instituto do Mate fica em Curitiba, o Instituto do Açúcar e do Álcool fica em Recife, o Instituto do Café fica em São Paulo. O combate à seca se dá através de uma unidade que fica no Ceará. Então, a Bahia é o único produtor de petróleo, devia sediar a Petrobras. Então, foi prometido fazer isso. Teve um dia que a Bahia parou toda, de 11 horas a meio-dia. As rádios saíram do ar, os transportes públicos pararam para exigir de Jânio Quadros que fizesse isso, né? E depois não fez. E se deixou de explorar o petróleo na Bahia, a produção foi diminuindo. Chegamos a produzir 150 mil barris dia. Hoje estamos produzindo só 20 mil barris dia. E toda a pesquisa se voltou para o Rio de Janeiro, depois para São Paulo, agora com o pré-sal. Mas nós temos ainda um volume enorme de recursos humanos que os outros não têm. Aí pela região produtora de petróleo, Pojuca, Alagoinhas, Candeias, tem muitos petroleiros aposentados que conhecem a exploração do petróleo, conhecem os campos de petróleo, e as empresas que estão se organizando estão vindo para cá unir essas coisas e produzir petróleo. A própria Selen, né, que comprou a refinaria lá do Fobres, aproveitou muita gente muito disso, né? Eu fui adiantando um pouco um dos objetivos da nossa conversa, é que 2 rapazes de Pindamonhangaba, lá do interior de São Paulo, vieram aqui para a Bahia, adquiriram do Grupo Barreto Araújo uma fábrica que ele estava montando para a produção de derivados de óleo de mamona. Eles iam aproveitar o óleo de ricino para fabricar ácido sebácico e sebacatos. O processo, não conseguiram montar a fábrica, então eles adquiriram essa unidade e passaram ali naquele local a construir uma refinaria, que é a Daxóleo que temos hoje. O senhor já está contando essa história, né? O início de tudo, que foi em 2001, está fazendo 25 anos isso. No ano que vem, né? 2001. Então, no início, começaram a produzir solventes até 2005, né? Depois eles passaram a utilizar como matéria-prima o condensado de gás natural do campo de Manati. O Manati chegou a produzir 8 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. E a fração líquida do gás era transportada, um pouco mais da metade, era fornecida para a Daxóleo, e a Daxóleo usava para fazer solventes, que era uma matéria-prima excelente para a fábrica de tintas e mesmo para a pintura, né? Como eu acredito que muitos estudantes vão ouvir o que nós estamos falando, é bom lembrar que o gás natural é uma mistura de vários gases. O que nós chamamos de gás natural é uma mistura de metano, cerca de 90% é metano, e o restante é etano, propano, e de butano em diante já começa a ser uma fração líquida, e essa parte líquida é que nós chamamos de condensado de gás natural, e que a Daxóleo usava como matéria-prima. Muito bom. E hoje, o que é a refinaria hoje? O senhor falou refinaria do iníciozinho, o que produz, aonde compra petróleo? A refinaria, ela continuou produzindo solventes. E foi montando a torre de destilação de petróleo. Montou uma torre principal e foi autorizada
pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a operar produzindo, destilando petróleo, e começou a destilar 2.000 barris dia, por autorização que ela obteve. Às vezes produzia um pouco mais, 2.500 barris dia. A inauguração se deu no dia 10 no mês de outubro de 2010. Sim. Né? E eu me lembro que a gente dizia, olha, nós estamos começando a produzir 2.000 barris dia. A refinaria de Mataripe, em 1950, começou a produzir 2.000 barris dia e foi evoluindo, chegou a 340.000 barris dia. Então, podem anotar que daqui a alguns anos, a Daxoil vai ter essa dimensão também. E isso está acontecendo. Logo, logo, ela dobrou a produção. Sim. Passou de 2.000 barris dia para 4.000 barris dia, e hoje está sendo ampliada para 12.000 barris dia. Então já está triplicando mais a produção. E olha que 12.000 barris dia só equivale praticamente a metade da produção de petróleo da Bahia. Sem falar do petróleo do Nordeste, que hoje o Rio Grande do Norte produz quase o dobro do petróleo que é produzido na Bahia. Né? Então, o negócio de pequenas refinarias é um negócio interessante, é um negócio atrativo aqui para a região. E isso é muito comum nos Estados Unidos, na região do Texas, onde existem um número grande, não só de pequenos produtores de petróleo, mas um número grande de pequenas refinarias, né? Que produzem os diversos derivados. Esse petróleo, a Dax está comprando de quem? Compra dos pequenos, de produtores que estão instalados aqui, da PetroRecôncavo, da 3R e de outras companhias que estão instaladas aqui. Agora, o petróleo produzido aqui na Bahia é o petróleo em terra, o petróleo onshore, né? E ele tem uma característica interessantíssima, porque ele tem um baixo teor de enxofre. É o petróleo chamado de petróleo doce, porque ele praticamente não tem enxofre. O teor de enxofre do óleo combustível produzido pela Daxoil tem menos de 0,5% de enxofre, coisa que não é comum no mundo. Né? E esse petróleo processado, esses 12.000 barris por dia, vira o quê no final? A Daxoil poderia produzir, além do óleo combustível, porque você coloca o petróleo numa torre de destilação, e à medida que você vai subindo na torre, você vai tirando nas bandejas as frações mais leves do petróleo. Então começa a produzir uma parte sólida, que é a parafina, depois o óleo combustível, depois a gasolina, depois o querosene da aviação, né? Então, e por fim, no último, o gás natural do petróleo, que é o gás do botijão que chega às nossas casas. Né? Então, a Daxoil pode produzir todos esses produtos, né? E outros derivados que surgem para ele. Mas, no momento, ela se detém na produção do óleo combustível, porque é um mercado enorme e nós ainda consumimos muito petróleo como óleo combustível. Né? Então, as companhias mineradoras lá de Brumado, 2 delas, adquirem o óleo combustível da Daxoil, preferem isso é levado de caminhão até Brumado, né? E elas utilizam nas instalações industriais como combustível industrial de excelente qualidade devido ao baixo teor de enxofre, porque se tem enxofre, durante a combustão, o enxofre é queimado, produz SO e SO2, produz gases de enxofre que vão para a atmosfera e, com a chuva, produz ácido sulfúrico e gera o que se chama de chuva ácida. Né? Então, essa é uma característica muito interessante do petróleo daqui da Bahia. Né? Essa nova ampliação de vocês já foi concluída? Não, mais um ano ela deve ser concluída. Ela está no bom ritmo, porque o Carlos
e o Ciro, eles são muito comedidos, né? E eles só fazem investimento com recursos próprios. Então, eles não têm endividamento para a realização de investimentos. Então, à medida que eles vão gerando caixa, eles vão investindo na ampliação. Até porque eu imagino que é um investimento relevante, né? Sim. Essa ampliação passando de 4 mil para 12 mil vai custar 150 milhões. Exato. Né? Muito dinheiro. Então, a gente chama mini refinaria, um negócio pequeno, mas os negócios pequenos no petróleo são dessa dimensão. Exatamente, né? Investimento fabuloso. Quantos empregados tem hoje a refinaria? E outra coisa, o que é que diferencia... O senhor já falou, inclusive, da questão do petróleo que utiliza, que baixa enxofre, né? O que é que diferencia a Dax em relação a outras refinarias do mesmo porte no Brasil? O senhor consegue trazer como vantagens competitivas? A principal vantagem é que está próximo aos postos de petróleo. Uhum. Nós temos aqui na Bahia, a Dax Óleo, tem outras sendo montadas, tem uma refinaria sendo montada no Centro Industrial da Aratu, com a capacidade pequena também. Tem uma outra sendo construída em Ilhéus, né? E isso atraído pela existência do petróleo. As refinarias do Brasil, elas hoje estão importando petróleo. Mesmo, por exemplo, a SS Óleo, que está lá no interior de São Paulo, no oeste de São Paulo, ela importa petróleo. A Rio Grandense, que está no Rio Grande do Sul, que foi a primeira refinaria do Brasil, usando petróleo argentino, está lá no Rio Grande do Sul, pertence hoje à Petrobras, uma boa parte pertence à Petrobras. A refinaria Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, ainda não entrou em funcionamento. É uma refinaria interessante, é pequena também. Lá no Rio Grande do Norte tem petróleo para abastecer a Clara Camarão. É a única refinaria do Brasil que tem nome de mulher. Isso é bom. É bom se fazer esse registro, né? Então, elas todas importam petróleo, né? E depende aí das oscilações, não só do preço de petróleo, mas também do câmbio, das variações da moeda. Né? Então, isso é uma vantagem que a Nitro Carbono tem, porque apesar de negociar o preço na compra do petróleo e a venda do óleo em função do preço do petróleo, então isso dá uma segurança numa perda de recursos e diminui o capital de giro para a operação. A gente está gravando o programa no meio dessa guerra comercial aí que está só começando. Cada dia é um capítulo diferente, né? Trump, China, o mundo. O senhor acha que isso vai ter reflexos importantes nesse mercado de petróleo? Já está tendo. O petróleo, há 3 meses atrás, bateu em $90 por barril. E hoje estava a $62. Caiu quase $30 o barril. E já em consequência desse anúncio, ele é muito sensível a isso. Não significa que ele vai continuar caindo, e ninguém sabe se ele vai continuar caindo ou se vai subir. Né? Então, isso representa um risco. A Dax Óleo passa a margem disso porque consegue comprar petróleo pelo preço internacional e consegue vender o produto dele, as mineradoras, pelo preço, com uma referência do preço do petróleo, do preço do petróleo do Mar do Norte, cotado em Londres. Né? Porque os americanos, que cotam o preço lá do petróleo do Texas, já estão falando em petróleo de $50. Isso para a Petrobras fazia, não sei se ainda hoje, um cálculo para pré-sal, por exemplo, você tinha que ter o barril a 70 e poucos dólares. Não sei se ainda continua essa conta. Uma baixa dessa seria terrível, né? É difícil a gente saber o que vai acontecer e se a Petrobras vai manter a mesma batida. Porque se ela mantiver o preço abrasileirado e não variar o preço de acordo com o preço internacional, ela vai ficar com a gasolina mais cara. Isso mesmo. E eu arrisco a dizer que
continuar assim, se a Petrobras mantiver a mesma política, e se o preço do petróleo continuar nesse nível que está hoje, a Selem vai vender gasolina aqui mais barato do que o que a Petrobras vende aí o em jogo São vira para Paulo. eles, né? Porque sempre o noticiário é o contrário, né? A Bahia vendendo gasolina mais cara do que o resto do país. Até por conta dessa política da Petrobras, né? Aí tem outras coisas também, né? Mas a Petrobras se perde em uma coisa, ele ganha em outras, né? E uma uma associação que foi construída recentemente, foi organizada recentemente, é uma associação das refinarias privadas, né, que estão fora do controle da Petrobras. E ela tem feito estudos, tem feito apreciações. Uma das coisas mais interessantes que eles fizeram foi identificar como é calculado o preço de referência do petróleo. Esse preço de referência do petróleo é um preço definido pela ANP. A ANP define o preço de referência para cada poço de petróleo e para cada campo de gás, que é o preço que a Petrobras usa como referência para pagamento dos royalties ao governo federal, ao governo do estado, aos proprietários de terra, né? Aos municípios. Né? Você sabe, aqui na Bahia, apesar da produção pequena, mas o município de Mata de São João recebe mais royalty do petróleo do que dos recursos de participação dos municípios transferidos pelo governo federal. Então, é de uma importância muito grande. E os municípios do Rio de Janeiro... Então, o cálculo feito pela ANP para o preço de referência do petróleo é muito baixo. Né? E a Refina Brasil, que é essa associação, já apresentou uma proposta de colocar o preço tomando como referência o petróleo brasileiro do campo de Tupi, que é o maior campo brasileiro, ao invés de tomar uma referência internacional e que não tem nada a ver com o petróleo brasileiro, e é muito baixo. Então, se for reajustar isso, a Petrobras teria de pagar aos governos e aos municípios um valor muito mais elevado de royalties. E aí a Petrobras usa esse preço de referência também para exportar. E aí, o que a Refina Brasil tem dito é que a Petrobras, ao fazer a exportação, usa esse preço de referência, mas aí parece um paradoxo. Como é que ela, na hora de exportar, exporta por um preço mais baixo? Mas fala-se que as exportações são feitas para paraísos fiscais, onde são as subsidiárias das companhias de petróleo, não só da Petrobras, mas das outras empresas que também atuam no Brasil, e lá eles revendem ao preço internacional, então o melhor resultado fica lá fora, ao invés de ficar aqui. Ainda eles têm outra vantagem, que é na exportação do petróleo, não paga impostos, enquanto que o petróleo vendido aqui internamente se paga imposto. Então isso dá uma distorção, dá uma diferença, e a Refina Brasil tem incomodado o governo, tem incomodado a Petrobras, levantando essas questões que normalmente não eram levantadas. Doutor Dari, o senhor falou que a gente podia ter muito mais refinarias desse porte aqui, não só na Bahia, né, como no Brasil como um todo, né? E o que é que impede, assim, quais são os entraves para o Brasil atrair novos investimentos nessa área, né? O que é que emperra, né? Questão tributária, questão de infraestrutura, concorrência, o que é que o senhor citaria que, digamos assim, o que é que poderia facilitar o ambiente de negócio nesse setor, né? De que forma? Primeiro, eu acredito que esse negócio é mais atrativo para pequenas empresas do campo do petróleo, porque ele tem como aproveitar esse nicho de mercado para montar pequenas refinarias. As grandes empresas, as grandes petroleiras do mundo, não se interessam por isso, elas só se interessam por grandes negócios, né? Então, quando uma Shell, quanto a Brito Petróleo, quanto a Exxon vem para o Brasil,
eles não têm nenhum interesse em montar uma pequena refinaria. Primeiro, eles não têm interesse em montar refinaria, porque teriam a concorrência da Petrobras, teriam a concorrência do governo. Então, eles não são muito atraídos por isso. Segundo, eles preferem ficar na exploração do petróleo. E quando eles vão fazer a exploração do petróleo, eles procuram se associar com a Petrobras. Uhum. Se a Petrobras entra com um mínimo de 30%, pode ser a operadora do campo do petróleo. Né? E aí é muito cômodo para essas empresas chegarem ao Brasil e serem sócios do governo, através da Petrobras. Então, daí o interesse delas ficarem na extração e produção de petróleo como sócio do governo através da Petrobras, ao invés de investirem no refino, onde teriam de mudar as regras de comercialização do petróleo. A única exceção de empresa grande que fez isso foi a Selig, que eu acho que a Selig, quando comprou Mataripe, o grande negócio não foi a compra do Mataripe, mas ter ficado com todo o mercado do Nordeste. Isso. E ter ficado com o terminal de Madre Deus, que é o segundo terminal aquaviário do Brasil, né? Num lugar que ficou de graça, que é a Baía de Todos os Santos. Então, esse foi a grande vantagem do negócio da Selig, e isso dá um suporte, dá uma posição. E eles avançam, já iniciaram com uma outra grande empresa a fazer a distribuição, a venda de combustíveis para navio, né, o bunker, que já passou a ser vendido na Baía de Todos os Santos. Antigamente era a Petrobras, quando vendeu o Mataripe, saiu, então eles já retomaram isso agora. Quer dizer, os navios ficam fundeados ali próximo à ilha de Itaparica, e a Selig leva o óleo combustível em barcaças e lá abastece os navios. Então, é um negócio que já se iniciou aqui, é um outro negócio interessante. Ela, como dona ela como fabricante de óleo combustível, como fabricante de bunker, faz esse trabalho aqui. E os navios que vêm de fora e passam por aqui antes de irem para a Europa ou para a África, se abastecem aqui na Baía de Todos os Santos. Isso é um bom negócio para a Bahia. Muito bom. Pena que o tempo acabou. Poxa, uma aula de petróleo, uma aula de refinaria, muito bom, muito bacana. Queria lhe agradecer demais, Adari Oliveira, membro do Conselho de Administração da Dax Oil. Muito obrigado. Eu acho que o primeiro episódio da temporada vai bombar nas redes sociais. Obrigado, Adari. Nada, eu espero que essas informações contribuam de alguma maneira para que todos venham a tomar conhecimento. E a Dax Oil é uma grande organização, como eu falei, tudo que está sendo investido lá de recursos próprios e todo o caixa gerado na empresa é reaplicado na ampliação da capacidade. Então, é um empreendimento que gera assim, uma expectativa muito positiva para os moços, para as pessoas que estão indo trabalhar e para mostrar como na Bahia é possível realizar esse tipo de negócio. Muito obrigado de novo, Adari Oliveira, agradecendo de novo a FIEB, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Terceira temporada do Indústria Cast no ar. Até a próxima.